Olá, gente. Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu desejo a vocês uma ótima semana, um ótimo começo de semana, e a gente continua nessa luta, né? E fazendo as nossas aulas, realmente, ainda continuam as aulas online, as aulas remotas, até esse momento louco acabar, ou pelo menos melhorar mais um pouco. A nossa aula de hoje fala do reconhecimento das características gerais e diversidade dos animais. É, é, o reino animal ele é muito diverso, ele é muito diferente, mas ele é dividido basicamente em duas categorias, que tem os invertebrados e os animais vertebrados. Os invertebrados a gente já viu em aulas anteriores. Hoje a gente vai ver os animais vertebrados, que são divididos em 5 grupos, onde tem peixes, répteis, anfíbios, mamíferos e aves. Tem basicamente esses 5 grupos. E a gente vai conhecê-los um a um a partir de agora, ok? Vamos lá. Uma introdução. O nosso planeta, dentro do nosso planeta, há muitas espécies de animais. É, Possuem basicamente duas características, os invertebrados e os vertebrados, e possui também características comuns a todos os vertebrados. Eles são eucariontes, que são seres que possuem o núcleo organizado, ou seja, o núcleo não está solto, não está disperso no citoplasma. O núcleo aqui ele é bem organizado, além de ser protegido por uma membrana nuclear. São também pluricelulares, são seres pluricelulares, ou seja, eles não são unicelulares, que têm apenas uma célula, que a gente já viu em outras aulas, que os unicelulares, eles nascem, crescem, desenvolvem-se e morrem uma célula apenas, o caso a bactéria. Os pluricelulares não. Os pluricelulares, eles no corpo possuem milhões, bilhões de células diferenciadas. A célula do cabelo não é igual à célula da pele, que não é igual, e por aí vai. Todos os vertebrados são seres heterotróficos, ou seja, os seres podem ser autotróficos ou heterotróficos. Os autotróficos, eles produzem seu próprio alimento, eles não conseguem ir atrás de alimentos para a sua sobrevivência. Os vertebrados são heterotróficos, eles se movimentam e eles correm atrás da sua sobrevivência. Também os vertebrados obtêm alimentos por ingestão de nutrientes do meio ambiente. O meio ambiente é um grande fator para a sobrevivência desse tipo de animais, dos vertebrados. Algumas características são encontradas durante o desenvolvimento embrionário e não apenas no organismo adulto. Nós temos como exemplo os anfíbios, que durante o desenvolvimento embrionário ele está na água, ele é um animal aquático, e na fase adulta ele já fica um animal terrestre. Os vertebrados, já falei anteriormente, são classificados em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ok? Vamos para frente. São animais do filo dos cordados, que apresentam, por que são chamados vertebrados? Porque eles possuem coluna vertebral. O filo dos cordados, o reino animal, e o filo dos cordados, a gente vai ver aí, que tem o nome cordados porque ele possui nota corda. Nós, os seres humanos, também pertencemos ao filo dos cordados, que é filo que faz parte do reino animal. Os vertebrados são animais que têm esqueleto com coluna vertebral e crânio, e cujo sistema nervoso central é formado por medula espinhal e encéfalo.
pertencem ao filo dos cordados, isto é, se caracterizam pela presença de uma notocorda. Os especialistas estimam que, hoje em dia, existem entre 50 mil e 61 mil espécies de cordados. Os animais vertebrados têm conseguido adaptar-se a vários meios. Alguns evoluíram no mar e depois passaram para o meio terrestre. Em geral, o corpo dos vertebrados podem dividir-se em três regiões: cabeça, tronco e membro, onde o tronco é subdividido entre tórax e abdômen. Vertebrados aquáticos, eles possuem aparelho respiratório branquial, ou seja, eles respiram pelas brânquias. Já os vertebrados terrestres possuem pulmões, né? O aparelho respiratório deles é pulmonar. Uma outra característica que é importante é o tegumento. Professor, e o que é tegumento? Tegumento é a pele. A pele do nosso corpo é o nosso tegumento. É uma característica, né, de animais vertebrados e costuma ser o sistema orgânico mais extenso no animal, ou seja, a pele é o maior órgão do corpo do animal. Tem vários órgãos e o maior deles é a pele. Por quê? Porque ela reveste por completo toda a parte externa do corpo e ela protege alguns órgãos internamente também. Tem alguns órgãos que são cobertos de pele na parte interior. O tegumento é formado por 3 camadas. A pele é formada por 3 camadas: epiderme, que é a parte exterior, a derme, que é a parte intermediária, e a hipoderme, que é a parte interior. A hipoderme também pode ser chamada de endoderme. Os vertebrados possuem vários tipos de formações dérmicas. Cada espécie tem sua característica e tem sua forma de pele. No peixe, quem protege, ou seja, a derme, são as escamas, algumas espécies têm escamas, outras espécies têm couro e outras espécies têm um muco. O que é um muco? É uma solução gelatinosa quando você tenta pegar no peixe e ele escapa por ser extremamente escorregadia. Ou tem também vertebrados que possuem placas ósseas, o que formam uma espécie de carapaça. Carapaça é como se fosse uma caixa. O maior exemplo disso são as tartarugas. Tartaruga tem um corpo sensível, com um tegumento extremamente fino e extremamente vulnerável à ação de outros seres. Por isso que elas têm essa capa como proteção. Vamos aí ao primeiro grupo, que são os peixes. Os peixes são recursos importantes para vários aspectos. Ele foi um dos primeiros tipos de alimento para a humanidade, ou seja, ele é importantíssimo como alimento, ele serve muito como lazer, ou seja, porque muita gente participa de pescas recreativas, a pesca que não usufrui do animal apenas pelo prazer de pescar, quando consegue pescar, devolve o animal para o meio aquático. Eles também servem de ornamento em aquários domésticos, onde são mantidos como animais de estimação, e eles também são expostos em aquários públicos gigantes. Os peixes tiveram um papel muito importante na cultura através dos tempos. Os peixes, eles têm até passagem na Bíblia onde Moisés, deixa eu ver, Pedro, no ato de uma pescaria, ele se viu, o barco voltou sem nada, quando Jesus passou, multiplicou
os peixes, ou seja, ele serve de divindade em símbolos religiosos, mas ele também é muito importante em temas de arte, em livros, em filmes. Os peixes também têm uma grande característica. Eles são muito bem representados quando se fala de fósseis. Existem muitos fósseis com peixes encravados em pedras. Os peixes são vertebrados aquáticos de água doce ou de água salgada, ou apresentam pele revestidas de escamas, e por aí vai. Alguns peixes possuem prolongamentos em forma de lâminas firmes ou nadadeiras. Prestem bem atenção que alguns peixes, eles têm apenas a nadadeira caudal, a que está lá na cauda, mas eles também têm nadadeiras laterais, e elas têm a função de locomoção. Eles usam isso, as nadadeiras, para se locomover dentro da água e procurar alimento. Algumas espécies possuem esqueletos ósseos, que são denominados de osteíctes, e outros possuem esqueletos cartilaginosos, onde são chamados de condrictes. Esses animais são percilotérmicos, ou seja, ele não possui a temperatura constante do corpo. Os peixes, a temperatura varia de acordo com o ambiente onde ele está. É diferente do nosso caso, que a gente tanto faz estar no frio como estar no calor, a nossa temperatura corporal, a temperatura do nosso corpo, é em torno de 36 graus. Os peixes representam o maior grupo em números de espécies conhecidas, ou seja, é o grupo que possui maior número de espécies. Ainda existem espécies que não foram cadastradas pelos cientistas. Eles ocupam áreas salgadas dos mares e oceanos e ocupam também as águas doces dos rios, lagos e açudes. Nesse grupo, ou seja, os peixes, existem cerca de 28 mil espécies, das quais mais da metade é de mar, é de água salgada. O tamanho médio dos peixes pode variar de 1 centímetro, até 18 metros. Isso vai depender muito. A gente vê muito por aí, peixe beta de 1 centímetro. Tá? Peixezinho de aquário doméstico de 1 centímetro, mas também na floresta amazônica ou nas águas doces da região norte do país, a gente costuma ver tambaqui, que é uma espécie de peixe de água doce, de 18 metros. O corpo alongado dos peixes tem a forma hidrodinâmica, isto é, a forma que facilita muito o deslocamento na água. Isso a gente chama de desenvoltura hidrodinâmica. Ele tem uma dinâmica dentro da água que só os peixes têm. A maioria desses animais possui nadadeiras, que são estruturas extremamente importantes para a movimentação na água. A respiração ocorre quando a água entra pela boca, passa pelas brânquias, que essas brânquias absorvem o oxigênio, manda para a corrente sanguínea para ele rodar o corpo inteiro. O oxigênio é transferido para o sangue e distribuído para todo o corpo. Por fim, a água sai pelas fendas branquiais. Eles abrem aqui a lateral, a parte da lateral aqui da cabeça, onde essa água, que já foi retirado o oxigênio, já sai para ir para o meio ambiente. A circulação do sangue nos peixes, assim como em outros vertebrados, ela é fechada. A circulação é fechada
pois o sangue, ele não se mistura, o sangue venoso e o arterial. O sangue circula dentro dos vasos, veias e artérias. É uma circulação do tipo simples, pois o sangue só passa uma vez pelo coração. Nesse caso, é apenas sangue venoso, rico em gás carbônico, que vem do corpo. Na maioria dos peixes, a produção se faz por fecundação externa, os machos, onde os machos lançam o esperma sobre as ovas do peixe, a peixe fêmea, ela desova, ela realiza a desova de seus ovos, jogando-os na água, e os machos vêm e lançam o esperma para que ocorra o encontro das duas células e ocorra a fecundação fora do corpo. Os ovos sem cascas ficam protegidos por um tipo de gelatina, um líquido viscoso que os protegem de alguma ação. Após o desenvolvimento do embrião, esses ovos eclodem, eles explodem, eles estouram e deles saem larvas chamadas alevino, que nadam, já saem nadando livremente por essa água. Os anfíbios, a forma do corpo dos anfíbios varia muito. A maioria apresenta 4 patas, mas também existem alguns anfíbios que possuem o corpo alongado sem patas, como é o caso da cobra cega, que vocês estão vendo aí na parte superior direita. O corpo dos anfíbios é coberto por um tipo de pele extremamente flexível, lisa e úmida. É por isso que elas precisam, de vez em quando, ficarem sendo molhadas para hidratar, porque essa pele é muito fina e lisa. Existem glândulas na pele desses animais que produzem secreções que a mantêm também umedecida e protegida do ressecamento. Essas secreções ficam como uma espécie de hidratante. Algumas espécies também têm na pele umas glândulas produtoras de substância venenosa. Essas substâncias atuam como defesa contra os outros predadores. Logo na parte posterior dos olhos, eles têm umas glândulas que, se a gente pegar, a gente sente, são essas glândulas que servem de proteção para eles. Ela mira a presa para que depois consuma, ou ela mira um predador que, para se proteger de uma ação contra eles, elas jogam essa substância tóxica e ela pode paralisar, mas pode matar também. No mínimo que pode acontecer é cegar o predador, ok? Ela possui esqueleto ósseo. O esqueleto e o conjunto de músculos garantem a sustentação do corpo e dos movimentos. Na fase adulta da sua vida, ocorre já em ambiente terrestre. Ela já não se utiliza de ambiente aquático. Porém, elas dão só um passeiozinho pela água até para poder umedecer a pele. Os anfíbios são animais carnívoros. A língua, em algumas espécies de anfíbios, uma das características adaptativas mais importantes. Eles têm uma língua pegajosa. Eles têm uma língua que tem uma espécie de cola que é para poder pegar os insetos para se alimentar. Possuem um estômago muito bem desenvolvido e o intestino termina com a cloaca. O que é a cloaca? Quem tem cloaca também é galinha e galo, que quando comem, eles não têm dente, igual o anfíbio, eles não possuem dentes, então o alimento vai para a cloaca, onde eles espremem, eles fazem a digestão espremendo e dali retirando os nutrientes. O sistema digestório possui substâncias capazes de digerir o exoesqueleto de insetos. Quem é o exoesqueleto? É o esqueleto externo. São animais vertebrados que vivem entre o meio aquático e o meio terrestre. Eles vivem uma forte vinculação com a água e dela não se afastam, porque precisam manter a pele bem úmida.
possuem circulação fechada também, o sangue circula por dentro dos vasos, possui, e dupla, a sua circulação ela é dupla. Como assim? Porque ela passa duas vezes pelo coração. Então, a gente considera como uma circulação dupla. Como ocorre a mistura do sangue venoso rico em gás carbônico e o sangue arterial, que é rico em oxigênio. Dizemos que a circulação nesse grupo de animais é do tipo incompleto. Em geral, no estágio de vida aquática, quando as larvas, os anfíbios, têm respiração aquática ou respiração branquial. Quando se tornam adultos, vivem em ambientes terrestres e realizam já a respiração pulmonar. O lugar para a reprodução varia entre as espécies. Eles podem reproduzir-se em uma poça de água, que é uma poça extremamente transitória, um rio, um lago ou um açude, ou apenas água acumulada em plantas como as bromélias. O que são as bromélias? São plantas que possuem tipo uma coroa. Deixa eu dar um exemplo, o abacaxi. O abacaxi é uma bromélia, porque ele tem aquelas várias folhas e possui aqueles cantinhos dentro. Ali, com a água da chuva, fica armazenada ali dentro, então os anfíbios lá depositam suas larvas, que vão desenvolver-se e passar para a vida terrestre depois de adulto. Há também os que procriam na terra, desde que essa terra seja úmida, seja bem molhada. O acasalamento da maioria dos anfíbios acontece na água. Répteis foram os primeiros animais a conquistar efetivamente o ambiente terrestre, cerca de 200 bilhões de anos atrás. É, o grupo não depende do ambiente aquático para a reprodução, diferentemente dos anfíbios e dos peixes. Os répteis, eles não se reproduzem em ambientes aquáticos. Os peixes, os anfíbios, sim. A pele dos répteis é seca, grossa e coberta por uma substância denominada queratina. Nós temos queratina na nossa pele. Essa queratina é o que faz com que a pele fique um pouco elástica para não se romper. Alguns répteis possuem escamas, outros répteis, como as tartarugas, possuem placas ósseas que formam o casco. A tartaruga possui uma espécie de caixa onde protege o corpo dela, porque o corpo dela é extremamente sensível, o corpo dela, a pele dela é lisa e fina, por isso que elas têm aquela carapaça, uma espécie de caixa, de casco, para proteger o seu corpo. A pele é seca, escamosa e sem pelos. Essa pele também é impermeável no corpo inteiro do animal, impedindo assim que ela perca água. São animais pecilotérmicos, não tem uma temperatura corporal constante, a temperatura muda de acordo do ambiente em que ele está, a temperatura de seus corpos sofre uma grande influência da temperatura ambiental, claro, são pecilotérmicos. O meio ambiente tem um grau de temperatura, o corpo deles se adaptam. Aí o meio ambiente esquentou muito, tem outro grau de temperatura, eles se adaptam. Eles precisam do calor do sol para aquecer o corpo e ajudar na digestão de alimentos. São, na maioria das vezes, carnívoros, alguns comem, inclusive, outros répteis, seus dentes servem para rasgar, agarrar e picar, mas eles não têm dentes para mastigar. A cobra não mastiga, nem rasga, nem pica, nada. A cobra apenas, ela engole o seu predador, a sua vítima, ela engole inteira e a digestão é feita todo dentro do corpo com ação de força muscular.
O sistema digestório dos répteis é bastante simples, além de esôfago, estômago e dos intestinos, o sistema digestório dos répteis apresenta glândulas como fígado e pâncreas. Todos os répteis, a terminação do intestino é a cloaca, que eu já falei o que é a cloaca, por onde saem as excretas, fezes e ossos. Sim, a cloaca faz a digestão, ela aperta, ela espreme o alimento, tira os nutrientes, aquele bagaço que não presta, e junto com as excretas, eles jogam para fora do corpo. Apresentam respiração pulmonar depois de adultos. Seus pulmões são mais complexos e eficientes do que o dos anfíbios e apresentam a superfície maior para as trocas gasosas. Alguns répteis contam com o movimento das costelas, o que ajuda na respiração, ventilando os pulmões. As costelas, elas se mexem assim, enquanto que ventila os pulmões. O oxigênio chega aos pulmões pelas vias respiratórias, entrando pelas narinas. O coração é dividido em 3 cavidades, que são 2 átrios e 1 ventrículo. Assim como nos anfíbios, ocorre a mistura de sangue venoso e sangue arterial. Já o sistema reprodutor foi um importante fator de adaptação desses animais ao meio terrestre e fazem uma fecundação interna, ou seja, fazem uma fecundação dentro do corpo. Ela é interna, onde o macho introduz espermatozoides no corpo da fêmea por meio do seu órgão copulador. As aves, elas possuem bico, que é uma estrutura composta por substâncias que lhe dão dureza e resistência, porque o bico das aves ele contém cálcio. Não possuem dentes, o bico das árvores apresentam muitas formas e desempenham vários papéis, tais como elas têm no bico um aparelho de defesa, o aparelho de captura de alimentação, e também ele serve como movimentos de galanteio. O que é o galanteio? É a maneira com que eles são as peças que eles usam para chamar a fêmea para a copulação, para a reprodução. Ele também usa o bico porque ele fica dando aqueles assovios, chamando a fêmea para copular, para reproduzir. As penas são estruturas exclusivas das aves, outra espécie nenhuma tem. O esqueleto apresenta ossos ocos, porque senão eles não iriam conseguir voar, por causa do peso do esqueleto deles. Isso justifica o chamado, os ossos de pássaros são chamados de ossos pneumáticos, por quê? Porque eles são ocos e nesses vazios dentro eles passa o ar, para facilitar a passagem do ar. Os ossos cheios de ar facilitam o voo, porque está maneiro e está cheio de ar. Estando cheio de ar, fica melhor para ele flutuar. O sistema digestório é completo, incluindo glândulas anexas, ou seja, fígado e pâncreas. Os 2 pulmões são compactos e possuem uma rede de tubos e bolsas chamadas de sacos aéreos, ligados aos ossos ocos. É por isso que o pássaro consegue nadar, voar, ele consegue ao mesmo tempo voar, coletar comida e cantar, porque ele possui vários sacos aéreos dentro do pulmão. O coração das aves possui 4 cavidades, que são 2 átrios e 2 ventrículos. A circulação é feita de forma dupla, ou seja, possui o sangue venoso e o sangue arterial. Mas ele possui, mas ele não faz a mistura.
A fecundação é interna e acontece diante do cruzamento, quando os gametas masculinos são depositados no interior das fêmeas e ocorre a fecundação. Mamíferos, tanto o bebê humano quanto o bezerro, filho da vaquinha, são filhotes de animais mamíferos. A origem do nome desse grupo se refere às glândulas mamárias, ou seja, refere-se à capacidade que as fêmeas têm de produzirem leite no corpo para alimentar os seus filhotes, inclusive o ser humano. A maioria tem corpo coberto de pelos, que é uma característica exclusiva dessa classe de animais. Em alguns grupos, os mamíferos aquáticos, como os mamíferos aquáticos, os pelos são ausentes ou extremamente pequenos, reduzidos, que são restritos apenas ao focinho. Um grande exemplo de animal aquático que só tem pelo no focinho é a foca. A foca tem aqueles bigodes grandes. A pele do mamífero fica em cima da pelagem, a pele, desculpa, fica embaixo da pelagem, sob a pelagem. A pele apresenta uma camada espessa mais externa, que é muito resistente e impermeável, e porque ela possui queratina. Ela é resistente e impermeável porque possui queratina, que é uma proteína que evita a perda de água excessivamente. É, localizada nas peles das fêmeas, as glândulas mamárias produzem leite, que é um alimento completo que nutre os filhos, os filhotes, de tudo. O bebê que mama, ele não há necessidade de beber nem água, tá? O leite é um tipo de secreção glandular, vem de uma glândula, tá? É, é, vem de um hormônio também, ocitocina. Os machos também apresentam glândulas mamárias, porém pouco desenvolvidas, porque não são estimuladas. Se essas glândulas fossem estimuladas, ele amamentaria. O sistema digestório é formado por um longo tubo, é um tubo que vai da boca até o ânus. Os vários órgãos e glândulas produzem sucos digestórios que vão quebrando as substâncias nutritivas dos alimentos. Que substâncias são essas? Proteínas, gorduras e açúcares, até que elas fiquem em pedaços tão pequenos que até o intestino consegue absorvê-los. Os restos alimentares que não são digeridos ou aproveitados são eliminados pelo ânus na forma de fezes. Os mamíferos obtêm do ar o oxigênio necessário para os processos energéticos. Todos os mamíferos são seres pulmonados, ou seja, são seres possuidores de pulmão. Isto é, o ar entra pelas vias respiratórias, vai até os pulmões, onde estes absorvem o oxigênio e depois devolve o ar riquíssimo em gás carbônico. Assim como o coração das aves, o coração dos mamíferos apresenta também 4 cavidades. A circulação de sangue é feita de maneira fechada, tem a circulação dupla, sangue venoso e sangue arterial, e é uma circulação completa, mas não ocorre a mistura. Ela possui os 2 tipos de sangue, mas não ocorre a mistura. O sangue venoso e o arterial, eles não irão se misturar. A eficiência na circulação sanguínea favorece a homeotermia corporal, ou seja, favorece o equilíbrio hemotérmico corporal. Alguns apresentam sentidos mais desenvolvidos que os outros. A predominância dos olhos, localizados na parte frontal da cabeça, possibilita aos mamíferos uma visão binocular, que apresenta o ângulo do campo de visão desses animais. Em muitos grupos de mamífero ocorrem rituais de namoro antes do acasalamento.
A fecundação interna, onde o macho coloca o esperma, que contém espermatozoides, dentro do corpo da fêmea, onde ocorre o encontro dos gametas. A maioria dos mamíferos é vivípara, ou seja, os animais ovíparos, eles fazem, o nascimento é através de ovos. Os vivíparos nascem por um parto mesmo, um parto como a gente tem costume de ver. E tem os outros tipos, né? É, quase, ou seja, são vivíparos, porque quase todos os filhotes nascem diretamente do corpo da mãe e em estágio avançado de desenvolvimento, ou seja, já nasce com forma semelhante, parecida, quase igual aos adultos da mesma família, da mesma espécie. Enquanto o filhote está se desenvolvendo no útero materno, também está recebendo nutrientes e oxigênios através da placenta pelo cordão umbilical. A placenta é uma estrutura formada por parte do corpo da mãe com a parte do corpo do pai. Claro, todos nós temos a metade do nosso pai e a metade da nossa mãe. Também é pela placenta que o feto elimina restos produzidos depois da alimentação. O corpo elimina o que não quer mais, como as excretas e o gás carbônico. Pode nascer um ou mais filhotes, pois o número varia dependendo da espécie. Após o nascimento, os filhotes se alimentaram do leite materno e recebem após o nascimento, sim. Após o nascimento, existe um sentimento de união muito grande entre mãe e filho. E após o nascimento, eles ficam se alimentando, alguns se alimentam apenas do leite materno e recebem os cuidados da mãe na primeira fase da vida. Os bebês de certas espécies de baleias, por exemplo, chegam a mamar 500 litros de leite em um único dia, meia tonelada de leite. O tempo médio de gestação também é bem variável, de acordo com a espécie. O elefante, ele passa 20 meses prenhe, a égua passa 12 meses, a mulher passa 9 meses e a coelha passa apenas um mês. Por isso que coelho tem muito filho, porque é só um mês. Eu gostaria muito de agradecer a vocês pela atenção, pela compreensão. Eu gostaria bastante de que vocês assistissem essa aula com muito carinho, porque na quinta-feira a gente vai resolver as atividades ao vivo, ok? Aí nos veremos na quinta. Beijo grande, corações coreanos para vocês, tá certo? Grande abraço. Lara, Lara.